Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Qual o tipo de mentalidade que você tem? Nós falamos no programa anterior sobre mentalidade rica, mentalidade pobre, mentalidade classe média. E o nosso objetivo é trazer a mentalidade de riqueza que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui. Deus é rico, Deus é próspero e Ele quer que os seus filhos tenham essa mentalidade, não uma mentalidade de fracasso, uma mentalidade que eu sou um derrotado, não, uma mentalidade de filho de Deus, ok? Uma mentalidade de filho de Deus. Hoje nós vamos falar de dois personagens bíblicos, de Jacó e Esaú, e vamos falar um pouco sobre a mentalidade desses dois personagens. Eu sou Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Amém? Gostaria de começar lendo um texto da Palavra de Deus que está em Gênesis 25, a partir do verso 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Até aqui. Bom, aqui nós temos dois personagens, irmãos gêmeos. Isso é importante notar que, embora duas pessoas venham nascer da mesma mãe, na mesma família, no mesmo país, no mesmo ambiente, nas mesmas circunstâncias, têm caminhos totalmente opostos, têm caminhos totalmente diferentes. Isso se dá de acordo com aquilo que nós vivenciamos na nossa vida desde bebê e vamos crescendo, e a percepção de cada um a respeito do mundo que está ao seu redor. Então, provavelmente você tem uma percepção de mundo diferente do que eu, e cada um de nós é assim. Nós fomos então, no decorrer do nosso crescimento, adquirindo hábitos, crenças, e muitas dessas crenças e desses hábitos nos bloquearam de prosperar e de viver a verdadeira vida abundante que Deus tem para nós. É certo isso, Deus tem o melhor para as nossas vidas. Tanto é que Ele deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos o direito de sermos filhos de Deus. Então Deus quer o melhor para nós, com certeza. Não estou falando aqui de teologia de prosperidade, que você tem que colocar Deus na parede e Ele tem que te dar. Não, estou dizendo que quando você, nós temos uma mentalidade de Deus, quando nós temos a mente de Cristo, as nossas atitudes são diferentes porque a nossa mentalidade é diferente. Tudo começa na nossa mentalidade. E nós então encontramos aqui dois personagens, irmãos gêmeos, que têm mentalidades totalmente opostas. E nós vamos ver então o que essa mentalidade fez na vida deles. Tá joia? Se você já gostou desse conteúdo aqui, da ideia desse conteúdo que terá pela frente, eu gostaria que você já desse o seu like aqui, tá ok? Compartilhasse esse vídeo nos seus grupos da sua igreja, divulgasse o programa Mais Valor, porque eu gostei muito dos últimos comentários, vocês fizeram bastante comentários, inclusive eu fiz lá o sorteio do livro no primeiro vídeo dessa série, dos 4 últimos programas, e vou fazer na próxima sexta-feira o sorteio
do livro dos 3 últimos programas, ok? Então tem prêmios para você. Inclusive, quando você ganhar, lá no meu Instagram eu coloco o ganhador. Quando você ganhar o livro, você entra em contato comigo para que eu possa te enviar o livro. Falando do livro, esse livro, Como o Dinheiro Funciona, Finanças com Propósito, tem esse objetivo de transformar a nossa mente para vivermos, experimentarmos as coisas extraordinárias que Deus tem para a nossa vida, aprender um pouco sobre a vida financeira, como nós podemos lidar com o nosso dinheiro, como o dinheiro pode ser o nosso servo e não o nosso senhor. Então, na descrição do vídeo tem o link para você estar adquirindo. Nós já batemos aí na faixa de 500 livros vendidos e isso vai ser revertido, o lucro é revertido para missões, mas o nosso propósito é 1000 livros. Então, ajude a batermos essa meta e doarmos isso para missões, o resultado desse livro para missões. Então, vai lá no link, compra para sua família, presenteia alguém. Tá joia? Bom, olhando para as aparências aqui de Esaú e Jacó, nós podemos ver que Esaú, humanamente falando, segundo a nossa visão, nós poderíamos dizer que ele seria mais próspero do que Jacó. Por quê? Olha, Esaú era o primogênito, ele foi o primeiro que nasceu. Houve até uma briga ali no ventre para quem nascia primeiro. Parece que os bebês já estavam ali lutando para serem primogênitos. Mas Esaú nasceu primeiro, então ele teria ali o direito da bênção, a bênção de Deus imposta por seu pai, era dado ao primogênito, ele seria o patriarca daquela família, ele teria direito à maior parte da herança. Jacó não, Jacó estaria submisso a seu irmão, ele seria servo do seu irmão. Alguém que talvez não teria tanta voz em Israel. Então as aparências mostravam que Esaú seria mais próspero, porque Esaú era o querido do pai. Imagine, em uma cultura patriarcal, onde a palavra do pai era muito importante, Esaú tinha o apoio do pai. Ele era o querido do pai. O texto disse aqui que ele era o queridinho do pai e Jacó era o queridinho da mãe. Tá? Numa cultura assim patriarcal, a mulher não tinha tanta voz para dizer o meu filho querido vai ser o chefe da família. Não teria. Então, mas, olha só, fora isso, Esaú era forte, Esaú era caçador, Esaú era o orgulho do pai. Jacó não, Jacó ele não era o protagonista, ele era aquele que ficava em casa, ajudando a mãe, fazendo serviços domésticos, ali cuidando do gado, ali ao redor. Então, humanamente falando, a gente vê que Esaú teria mais chances de ser próspero e mais abundante do que Jacó. Agora, a gente já sabe o final da história. Quem recebeu a bênção foi Jacó. A bênção de Deus. É interessante também colocar que a Bíblia não esconde os defeitos, as falhas dos seus heróis. Então Jacó, ele conseguiu isso, claro, ele fez coisas erradas, sua mãe fez coisas erradas, ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão para conseguir aquilo que ele queria. Mas a gente vê que nessa história, no final, Deus transforma a vida de Jacó, Deus muda o nome de Jacó e Jacó se torna uma nação. O nome de Jacó é mudado para Israel, ou seja, Jacó, que não tinha condições, Jacó que não era o primogênito, Jacó que não era o querido do pai, Jacó que não tinha condições de vencer, Jacó se torna uma nação, Israel. O que nós podemos aprender então com Jacó, nessa mentalidade de riqueza, e o que nós podemos aprender e evitar da vida de Esaú, mentalidade de pobreza. Primeira lição que eu trago aqui, o lugar que você nasceu não determina quem você é. Tem pessoas que colocam a culpa no lugar que nasceu. Eu nasci em uma comunidade
carente, eu nasci num lugar pobre, eu nasci num lugar cheio de criminosos, eu nasci no meio das drogas. Existem lugares assim. Existem pessoas que vão culpar o lugar que nasceram por conta do ambiente, mas não é isso. Jacó, ele nasceu no mesmo ambiente de Esaú. Também, a quantidade de irmãos que você teve não determina se você será próspero ou não. Minha família é muito grande, muita dificuldade. Nós tínhamos muita dificuldade para sobreviver, mas a quantidade de irmãos que você tem, se você foi o caçula, se você foi o primogênito, isso não importa. A família que você nasceu também não importa, não importa. As pessoas estão dizendo coisas a respeito de você o tempo todo, e isso também não importa. A opinião das pessoas a seu respeito não importa. Aquele professor que te chamou de burro, aquele pai que disse que você não daria certo na vida, aquela mãe que disse que você era muito rebelde. Não, essas palavras não determinam quem você é. As aparências não determinam quem você é. As circunstâncias não controlam o que Deus tem preparado para cada um de nós. E Deus, então, Ele tem preparado algo bom, perfeito, agradável para as nossas vidas. Deus tem projetado algo extraordinário para cada um de nós. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma nota de R$50. Você conhece, você aqui do Brasil conhece que essa é uma nota de R$50. Quanto que ela vale? R$50. Está escrito aqui nela. Se eu dobrar ela assim, quanto que ela vale? R$50. Se eu dobrar ela assim, quanto ela vale? R$50. Se eu dobrar ela assim, quanto ela vale? R$50. Se eu dobrar assim, quanto ela vale? R$50. Se eu desdobrar tudo aqui, quanto que ela vale? R$50. E se eu amassar assim, quanto ela vale? R$50. Se eu jogar ela no chão, quanto ela vale? R$50. Se eu pisar nela, quanto que ela vale? R$50. Se eu desamassar ela, quanto que ela vale? R$50. Isso é uma ilustração que a nossa vida, ela tem valor, ok? Ela tem valor. Nós não somos perfeitos, nós somos dignos de ser amados por Deus, mas Ele nos amou, gente. Isso é incontestável. Deus nos amou e para Deus nós temos valor. Deus colocou um valor na nossa vida. Portanto, não importa o lugar que você nasceu, não importa se você é caçula ou primogênito, não importa a família que você nasceu, o país que você nasceu, não importa. Não importa se disseram coisas negativas a respeito de você, não importa se te dobraram, te amassaram, te jogaram no chão, te pisaram, não importa. Você continua tendo o seu valor. Você precisa enxergar isso. Você precisa enxergar o seu valor. Jacó enxergava o seu valor. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para as coisas que estavam ao seu redor, para as suas aparências, mas ele entendia o seu valor e ele valorizava as coisas realmente importantes. A segunda lição que eu trago, e agora é uma lição negativa, que é a lição de pobreza de Esaú. Esaú, ele desprezou as coisas mais importantes que ele tinha. Esaú, olha só, ele recebeu a bênção de nascer primeiro. Ele era o primogênito, querido do pai, tinha a bênção, tinha tudo, mas ele desprezava as coisas mais importantes da vida. A Bíblia, olha só, diz que nesse texto aqui, Gênesis 25, a partir do 27, fala que Esaú estava caçando, talvez por alguns dias, e chegou cansado. E ali Jacó preparando um rango da hora ali, bom, bonito, gostoso, cheiroso. Esaú falou, opa, me dá um pouco disso. Jacó, ele foi até sagaz ali nessa hora, porque ele aproveitou a oportunidade. Não estou dizendo que ele estava correto
E quem sou eu para julgar se lá no final da história Deus muda o nome dele? Mas eu entendo que a atitude de Jacó é uma atitude de valorizar as coisas importantes e desejá-las. Claro que a gente não deve buscar isso a qualquer custo, ao custo de enganar as pessoas. Essa é uma lição que a Bíblia não esconde, mostra que nós podemos, e Jacó ele poderia conseguir a bênção de outras maneiras, mas essa maneira que ele usou, embora errada, demonstra que a atitude de Esaú é uma atitude de desprezo pelas coisas que são realmente importantes. Ele chega a dizer: de que me vale esse direito de primogênito se eu estou morrendo de fome? Será que Esaú iria morrer de fome? Ficar um dia a mais sem comer? Ele não ia morrer de fome, com certeza não iria morrer, mas naquele ponto ele cedeu ao cheiro, ao prazer momentâneo e desprezou a coisa mais importante da sua vida, ter a bênção de Deus. Ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Isso é tão verdade e é tão forte que em Hebreus capítulo 12, olha só o que a Bíblia fala de Esaú. Ela disse: e ninguém seja fornicário, imoral ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o direito de primogenitura. Olha, a Bíblia chama ele de fornicário, imoral, profano. Olha só, mas algo tão simples. Será que Deus olha para isso? Eu estou trocando algumas coisas que eu quero agora para a minha vida, estou deixando aquilo que Deus quer de lado. Será que isso tem tanta importância? Será que Deus leva tanto isso em conta? E a gente vê aqui, Esaú foi chamado de imoral, profano, fornicário. Então, o problema não é a comida gostosa, o problema não é o dinheiro, o problema não são os bens, não são as riquezas, mas trocar privilégios espirituais por desejos pessoais. Isso é imoral. Um simples prato de lentilha pode te afastar dos planos eternos de Deus para a sua vida. Esaú, por causa da sua fome, ele perdeu várias coisas. Ele perdeu o direito de filho favorito do pai, ele perdeu o direito de filho primogênito, direito legal, perdeu o direito de ser ungido de Deus. Podemos dizer então que Esaú perdeu todos os privilégios porque tinha uma mentalidade pobre. Mentalidade pobre, é isso mesmo. Nós, quando aceitamos a Jesus em nossa vida, nós temos o direito de sermos filhos de Deus. Que privilégio, gente, que privilégio extraordinário. Nós temos o direito de sermos filhos de Deus. E como estamos vivendo? Como estamos desfrutando da nossa vida como filho de Deus? Como filho do Rei. Estamos andando dignos daquilo que fomos chamados, a forma que andamos, a forma que fazemos negócios, a forma que lidamos com o dinheiro, a forma que lidamos com a nossa família, ou os prazeres passageiros dessa vida têm nos chamado, têm sido mais fortes, o mundo tem sido mais forte do que a nossa vontade de servir a Deus, nosso desejo de servir a Deus. Quando você tem uma mentalidade rica, você cuida da sua família, você cuida da sua casa, você cuida dos seus filhos, você cuida da sua esposa, você cuida do seu esposo, você cuida da sua alma, você cuida da sua espiritualidade, você cuida dos seus negócios, você cuida de forma digna daquele que te chamou. Você não vive reclamando que não tem e por qualquer oferta você larga tudo. Larga a sua família, larga a sua mulher, larga tudo para ir em busca de prazeres passageiros e momentâneos. Mentalidade de pobreza, mentalidade pobre, que tem que ser transformada por Deus para vivermos aquilo que Deus quer que nós pensemos.
Nós temos a mente de Cristo. E acha que a mente de Cristo é pobre? Não, a mente de Cristo é rica. E se você acha ruim quando a gente fala de riqueza, quando a gente fala de rico, quando a gente fala, é porque você tem uma mente pobre, é porque você não vai prosperar, é porque você não tem a mente de Cristo. Não estou dizendo que a gente consegue as coisas pela nossa força, pelo nosso braço. Não, é porque Deus quer, é porque Deus nos faz prosperar. E essa terceira lição que eu trago aqui hoje, e é a última, Jacó tem uma mentalidade rica. Jacó não tinha o direito legal. Jacó desejava com todas as suas forças ter esse direito legal. Inclusive lá no ventre ele briga com o seu irmão. Quando Esaú sai do ventre, ele sai agarrado no calcanhar. Ele fala, não é eu, é eu. Ele está lutando o tempo todo para ter a bênção de Deus. E Jacó, ele acredita nas palavras de Deus. Por quê? Lá em Gênesis 25, 23, diz que Deus dá uma promessa para aquelas duas crianças, para aqueles dois meninos que estão no ventre. Olha, eles estão ainda no ventre e Deus dá uma palavra para eles. A palavra que Deus dá é só: 2 nações estão no seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Deus já está dizendo que haveriam 2 nações ali. 2 nações. E que esses povos se separariam. Agora, um deles será forte, mais forte que o outro, Esaú. Esaú mais forte que Jacó. E foi assim. Mas o mais velho, Esaú, servirá o mais novo. Esaú servirá Jacó. Jacó teria a bênção de Deus. Esaú é o primogênito de fato, legal. Mas Jacó é o primogênito que Deus estabeleceu. Olha só, Deus é divergente, né? Deus faz as coisas diferentes do que a gente pensa, do que as nossas aparências veem. Deus faz de forma extraordinária. E para Deus era Jacó que seria a nação de Israel. É Jacó que seria Israel, não Esaú. Não Esaú. Meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Confie nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. Deus tem promessas para as nossas vidas. Nós temos que confiar, persistir. Talvez vamos errar como Jacó errou. No caminho é normal termos erros e falhas, porque nós somos humanos, estamos sujeitos ao pecado. Mas continue confiando no amor de Deus. Confie no amor de Deus. Ele te ama e Ele tem algo tremendo para a sua vida. Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. A morte não pode nos separar do amor de Deus, porque mesmo que morrermos, vamos estar com Ele. Nada, a vida não pode nos separar do amor de Deus. Os anjos não podem, os demônios não podem, o presente não pode, o futuro não pode. Qualquer poder não pode, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos afastar e nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Interessante que nem as falhas nos separam do amor de Deus. Jacó errou bastante, inclusive o nome dele, né? O nome dele significava enganador. Como Deus pega um enganador e o torna o líder de uma nação? Como, gente? Como pode ser tão divergente? Um Deus tão divergente, mas que olha para a gente, olha para nós, olha para os nossos corações. Um dia Jacó tem um encontro pessoal com Deus, Jacó luta com Deus e Deus pergunta para ele: qual o seu nome? Qual o seu nome? E ele diz: eu sou o enganador. Ele confessa quem ele é. Quem ele é. Eu consegui tudo o que consegui. Jacó ficou tão rico, tão próspero. Filhos, família, gado, dinheiro, status. Jacó conseguiu tanta coisa. Mas lá naquele momento de luta com Deus, Deus pergunta: quem é você? Ele disse: eu sou o enganador. Deus pergunta: qual o seu nome? Enganador. E ele está lutando com Deus, ele está dizendo: eu quero
te agradar, eu quero te servir, eu quero ser teu servo, eu me arrependo. Ele está lutando com Deus e Deus diz, então, não se chamará mais enganador, se chamará Israel, porque lutou com Deus e lutou com os homens e venceu e prevaleceu. O vencedor, aquele que tem mentalidade rica, não desiste, luta com os homens, luta com Deus, se apega a Deus. Então, continue confiando em Deus, se permita ser amado por Ele. Entenda que o amor dele te abraça, te acolhe, te limpa, te transforma. Entenda isso. Quando nós entendermos isso, nós não teremos mais medo, nós não teremos mais vergonha, porque o perfeito amor lança fora todo medo, todo medo. Para terminar aqui, eu trago um resuminho aqui da mentalidade de pobreza e de riqueza. Mentalidade pobre não consegue enxergar as bênçãos de Deus por mais que seja abençoado. Já viu pessoas que só vivem reclamando? Pessoas que vivem só murmurando. Reclama de tudo, reclama do sol, reclama da chuva, reclama do trabalho, reclama dos filhos, reclama do marido, reclama da mulher, reclama de tudo, reclama que não tem dinheiro. Reclama, reclama e reclama. Ou seja, mentalidade pobre. Quando alguém na fila lá do açougue, no mercado, reclama na sua frente, aí, ao invés de você dar uma palavra de esperança, você reclama mais do que ele. Tem pessoas que gostam de mostrar que são piores. Se a pessoa fala, eu estou com dor de cabeça, ela fala assim, eu estou com dor nas duas pernas. Ah, eu estou com uma doença X, eu estou com 2X de doença. Ou seja, as pessoas gostam de mostrar que elas estão piores. Isso é mentalidade de pobreza. Mentalidade que não enxerga, porque você é filho de Deus, você é um abençoado. E quando alguém reclamar, você diz, está ruim, mas com Deus eu estou forte, eu vou vencer, eu confio, eu tenho esperança, eu tenho expectativa. Outro detalhe, quem tem mentalidade pobre troca privilégios de filhos de Deus por prazeres pessoais. Nunca faça isso, nunca troque os privilégios de ser filho de Deus, nunca perca essa condição de filho de Deus para se satisfazer na sua carne, nos seus desejos, nos seus deleites. Cuidado, cuidado. Esaú é tido como imoral e profano. Mentalidade rica, não tem dúvidas sobre o que Deus pode fazer da sua vida. Esse é Jacó, ele não tem dúvidas do que Deus pode fazer na sua vida. Ele faz muita coisa errada, ele é enganado também, ele passa muitos perreios, ele trabalha muito, ele luta, ele se esforça, mas no final ele quer lutar com Deus, ele se agarra com Deus, e ele diz, eu preciso de ti, eu quero ser transformado. Essa é a mentalidade de riqueza, é alguém que quer ser melhor, que pede para Deus, eu quero ser melhor, não vou te largar, não vou parar de orar, não vou parar de jejuar, não vou parar de te buscar, enquanto a tua bênção não chegar na minha vida. Olha só, Jacó já tinha tudo. Ele tinha dinheiro, tinha esposa, tinha filhos, ele tinha nome, ele era respeitado, ele tinha empregados, ele tinha bons negócios, ele tinha tudo, mas ele, na verdade, não tinha nada, porque ele não tinha tido um encontro com Deus. E no dia que ele teve a oportunidade, ele se agarra com Deus, ele se agarra em Deus e diz, não te largo enquanto não me abençoar. Jacó já tinha a bênção do pai, ele já tinha a bênção de Isaac já tinha abençoado a vida dele, mas ele sabia que ele não estava no caminho, que ele não estava fazendo a coisa certa, ele precisava se reconciliar com seu irmão, ele precisava de Deus, e ele se agarrou a Deus, mentalidade de riqueza, se agarre a Deus. Busque a Deus, esteja com Deus, acredite fielmente que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Prometeu lá no ventre, você será maior que seu irmão. Então ele não iria morrer nessa batalha. Seu irmão vem contra ele com um exército e agora ele pensa, vou morrer, mas ele se apega com Deus, ele confia, ele vai ao encontro do seu irmão, talvez temendo a morte, mas quando chega lá, há reconciliação, há abraço, porque Deus opera em todos os lados, em todas as coisas. Esteja disposto a lutar com Deus e ser transformado pela sua palavra. Jacó é tido como o abençoado de Deus, o abençoado de Deus. Deus quer te fazer próspero e abundante. Qual a sua mentalidade? Qual a sua mentalidade?
O que você pensa a respeito da vida? O que você tem falado a respeito da vida? Se é uma mentalidade de pobreza, mude hoje, mude agora. Transforme os seus hábitos. Hábitos, a gente não consegue mudar eles. O que a gente consegue? Criar novos hábitos. Pensa assim, um hábito é uma estrada que eu estou acostumado a andar nela. Sempre andando nessa estrada, sempre andando nessa estrada. E às vezes essa estrada é esburacada, é ruim. Eu estou sempre andando por ela. Quando eu crio um novo hábito, eu crio uma nova estrada. Uma estrada melhor, asfaltada, boa, que eu caminho tranquilo. E aí o que eu faço? Eu passo a caminhar por essa nova estrada. E aí o que acontece nessa estrada velha? Ela se torna obsoleta, ela se torna deserta. Porque quando surge uma nova estrada, ninguém quer andar mais pela velha estrada. Então, comece uma nova estrada na sua vida, um novo caminho, um novo jeito de andar, um novo jeito de ser. E abandone essa estrada antiga. E eu termino então com as palavras de Paulo. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam como filhos de Deus. Confie nele. Não despreze o dom que é em ti. Não despreze os seus dons, seus talentos, suas habilidades. Não despreze, isso daí foi dado por Deus para você. Não reclame da vida, trabalhe duro, lute, acredite, porque o seu esforço não será vão no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço. Obrigado por essa palavra, pelo teu amor, tua graça e tua misericórdia sobre nós, Senhor. O que nós te pedimos, Senhor, é que tu transforme a nossa mentalidade, transforme o nosso jeito de pensar, transforme os nossos hábitos, Senhor. Dá-nos a capacidade de mudar hábitos, de mudar circunstâncias através daquilo que acreditamos. Perdoa-nos, Senhor, as nossas reclamações, as nossas murmurações, que são, Senhor, sem sentido. Se olharmos para tudo que o Senhor nos deu, as bênçãos são muito maiores, as bênçãos são muito melhores. Por isso te rendemos a glória, a honra e louvor sobre todas as situações da nossa vida, Senhor. Sabemos que temos que trabalhar duro, temos que ralar, temos que fazer o que precisamos fazer, Senhor. Mas a tua bênção em nós multiplica muito aquilo que temos que alcançar e os nossos resultados. Em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço por tudo e peço a tua bênção sobre cada um que aqui está nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus continue te abençoando. Obrigado por estar comigo até o final do programa. Já se inscreva aqui no canal da TV Viva Promessa. Seja um amigo da missão. Contribua para que essa mensagem, o Reino de Deus, alcance mais pessoas. Forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.